1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar novamente? Querido Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor nos instrua na Tua palavra, Pai. Instrua-nos para que nós não caiamos no erro, Pai, para que, ao contrário, sejamos edificados pela palavra. Ajuda-me a prestar algum bem aos meus irmãos, Senhor, e que nesta manhã a nossa mente esteja totalmente concentrada apenas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, imagine-se indo a um tribunal. Pense num juiz bastante bravo, você sabe que realmente fez algo muito sério, algo que realmente não poderia ter uma pena fácil. Um pecado, um problema, um crime que na verdade não teria assim perdão de maneira tão tranquila. Você sabe que você está errado. Ainda por cima existe um acusador do outro lado, acusando você daqueles pecados que você sabe que cometeu. Ele está certo no teor. Ele está certo no teor dos seus argumentos. Ele te acusa de coisas que você sabe que você pecou. Essa seria a imagem, queridos, de eu e você, se nós não tivéssemos um advogado. Se não tivéssemos um advogado, Jesus Cristo, esse tribunal estaria totalmente prejudicado e nós certamente teríamos a nossa sentença outorgada e ela não seria fácil. Amados, a palavra de Deus dá algumas lições para nós neste texto. Eu queria então trazer a seguinte lição: como obter perdão dos seus pecados. É então o tema deste sermão, sob 5 lições. Para obter, então, perdão dos seus pecados, é necessário, primeiro, que você compreenda o propósito do seu advogado. Você pode verificar isso no versículo 1. Ainda no versículo 1, reconheça a intercessão do seu advogado. Ainda no versículo 1, entenda a justiça do seu advogado. E uma quarta e uma quinta lição no versículo 2. Ilumine-se pela propiciação do advogado e alegre-se pela extensão do louvor do seu advogado. Amados, aqui João então está endereçando a sua carta a um povo muito provavelmente da igreja de Éfeso. Acontece, amados, que estes irmãos estavam vivenciando uma heresia que depois, mais tarde, vai se tornar aquilo que nós chamamos de docetismo. Basicamente, os irmãos pensavam, os hereges, no caso, pensavam e diziam isso àqueles irmãos, que Cristo era só um homem espiritual. Não havia, na verdade, parte corpórea. Não havia Cristo realmente em corpo, como nós hoje tão corretamente falamos. Então, queridos, isso fazia com que minimizassem os pecados e as falhas que o corpo praticava. Por assim dizer, então, aqueles hereges, aquelas pessoas que estavam tentando dizer essas asneiras para os nossos irmãos, na verdade, estavam tentando ludibriá-los, dizendo: o pecado que eu e você cometemos, na verdade, não é pecado. Na verdade, esse negócio de pecado não é bem assim. Então, por assim dizer, existia um teor moral muito grande, queridos, nessa epístola. João está querendo defender uma tese muito apropriada. E para eu e você, nos dias de hoje, ela é essencial. João está colocando entre 8 e 80, luz e trevas, verdade e mentira, crente, descrente. João está dizendo que se nós dizemos que não cometemos pecado, nós mentimos.
que se nós cometemos uma vida de pecado, nos entregamos a ela, nós não somos da luz. Ou seja, João está trazendo uma mensagem essencial para que aquelas pessoas que ludibriavam os nossos irmãos pudessem ter a seguinte mensagem: ora, o pecado realmente é pecado. Você pode observar, então, que alguns versículos antes deste texto que nós estamos hoje tratando, João vai falar dos pecados confessados e dos não confessados. Se por um lado, no versículo 8 do capítulo 1, ele diz que se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, no versículo 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E aqui já está uma primeira aplicação, queridos. Eu e você precisamos saber que o nosso Deus deseja que nós sejamos santos. O propósito do nosso querido advogado, do nosso maravilhoso advogado, é que nós sejamos santos. É por isso que João começa dizendo: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O meu e o seu advogado, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, deseja que nós sejamos santos. E isto traz diversas aplicações para a nossa vida, queridos. Se por um lado, João expõe aquelas pessoas, então, nos versículos anteriores, que não confessam seus pecados, e ele diz: aqueles que confessam os seus pecados são perdoados, ele está distinguindo de uma maneira muito clara para nós, que na nossa vida, nós precisamos confessar os nossos pecados. Será que nós somos aqueles que simplesmente deixamos o pecado de lado e não o confessamos diante de Deus? Nós lemos o Salmo 32 na liturgia e nós vimos que Davi, ele deixou os seus pecados de lado, esqueceu de pedir perdão diante de Deus, ele simplesmente quis continuar naquele pecado. E é então que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, a minha alma, ela ficou totalmente abatida. Queridos, se eu e você queremos uma vida de comunhão com Deus, que é esse o propósito da Epístola de João, se queremos uma vida de comunhão com Deus e com o próximo, não podemos esquecer de confessarmos os nossos pecados. Não podemos simplesmente deixar o pecado de lado e, por assim dizer, esquecermos de que realmente somos pecadores. A primeira verdade, então, é que o propósito de Deus é que nós sejamos santos. Amados, é muito interessante porque a palavra de Deus deseja que o seu povo seja um povo separado. Nós estamos fazendo a caminhada bíblica e nós terminamos recentemente Levítico e Números. E no início de Números, o autor Moisés então nos traz uma imagem muito interessante. Uma imagem de todas as tribos centralizando a sua vida pelo templo. Todas as tribos moravam, por assim dizer, olhando para o templo. Eles moravam olhando para a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus, a comunhão com Deus deve reger a nossa vida. Em Levítico, Deus nos traz uma imagem muito interessante, porque Ele separa totalmente o pecado, a impureza, da pureza. Ele diz: eu sou santo e eu desejo que vocês também sejam santos. E é por isso que diversas leis então são colocadas. 1 João nos traz uma aplicação muito interessante para que nós entendamos a lei e a graça, por assim dizer. Infelizmente, queridos, nós temos muitas pessoas, inclusive irmãos evangélicos, que distinguem erroneamente a lei e a graça, colocando uma oposição entre elas artificial. Queridos, Deus sempre quis que nós sejamos santos. Deus sempre colocou mandamentos diante de nós. E Deus deseja que nós o cumpramos. Mas a salvação é pela graça somente, e não por aquilo que fazemos.
Porque certamente, como o próprio João argumenta, nós pecaremos. E é por isso que devemos confessar os nossos pecados. Essa consciência, amados, de um povo que realmente é pecador, mas entende o propósito do seu advogado, do seu Deus, de ser santo, deve reger a nossa vida como povo de Deus, assim como Deus desejava que regesse a vida de Israel. Quando nós pecarmos, lembremos-nos, nós temos quem nos defenda. Quando nós pecarmos, lembremos-nos, não precisamos ouvir o acusador, mas precisamos entender que o desejo de Deus é que eu seja santo. Senhor, perdoa-me, porque eu sei que o teu desejo é que eu seja santo, e que eu desejo que eu seja santo. No fundo do nosso coração devemos desejá-lo, amados. Devemos desejar ser santos de verdade, para que nós não vivamos uma vida que expressa canções no culto, mas no nosso coração nós, na verdade, não estamos vivendo aquilo que cantamos. A palavra de Deus diz isso, refere-se a isso como sinceridade. Amados, precisamos entender que o desejo de Deus é que nós sejamos santos. O segundo ponto, então, queridos, é que nós precisamos reconhecer a intercessão do nosso advogado. Agora, João, então, nos coloca a imagem de um advogado. Como começou a nossa ilustração, João está aqui, então, colocando como que um tribunal onde nós estamos sendo acusados depois de termos pecado. E o nosso acusador diz várias coisas sobre nós e todas elas razoavelmente certas. É então que ele diz, eu e você temos um advogado. Agora, hoje em dia, infelizmente, advogado é uma figura um pouco mal vista, não é? Na nossa sociedade. Infelizmente, eu e você podemos ouvir de vez em quando até algumas piadas sobre isso. Mas, certamente, queridos, o advogado, naquela época, João quis trazer uma imagem a seguinte. Existia o juiz e a pessoa que estava sendo condenada, o réu. E entre o réu e o advogado existia, como se pudéssemos dizer, uma mediação. O advogado ia atrás do juiz, com muitas vezes a amizade desse juiz. O juizado daquela época era diferente dos de hoje, em que o juiz era uma profissão devida. Mas como você pode perceber em Atos, quando Paulo se encontra com Festo, quando Paulo se encontra com outros governadores, você pode perceber que, na verdade, o juiz da questão era um político, era um imperador, um governador. E entre esse advogado e o governador, então, ou o juiz, existia uma amizade. E esta amizade, então, era o que trazia a reconciliação. Era o que fazia com que o réu não fosse condenado. Era o que fazia com que o réu não fosse condenado, talvez, com a pena que ele merecesse. João então usa essa imagem maravilhosa, dizendo, ei, Jesus é aquele advogado que vai atrás do juiz e reconcilia-nos conosco e o juiz. Então, João, na verdade, está querendo nos dizer que quando nós pecarmos, não devemos ficar oprimidos pelo medo, pela culpa e pela vergonha. Tantas vezes eu e você, amados, que somos tomados pela culpa, não a culpa correta que o Espírito nos dá, mas a culpa demasiada. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro motivo é que talvez nós não tenhamos pedido perdão verdadeiramente diante de Deus, e o ódio, a vergonha pelo pecado não exista realmente em nosso coração. Então, uma culpa continuará, e esta culpa pode ser benigna, sim, para que nós venhamos a pedir perdão pelos nossos pecados,
Mas existe uma outra culpa, que é aquela culpa resignada, aquela culpa que não leva realmente a um perdão. Não há motivos para ficarmos assim no nosso coração. Muitas vezes eu e você lembramos de pecados passados, pecados que nós cometemos antes de termos pedido perdão, antes às vezes até da nossa conversão. Então, o acusador nos traz essas imagens de pecados que cometemos e nós vamos sendo tomados pela culpa e pela vergonha. Se nós temos um advogado, nós não podemos sentir culpa e vergonha demasiadas. Nós não podemos ser consumidos pela culpa, não podemos ser consumidos pela vergonha de pecados já perdoados. Quando eu e você lembrarmos de pecados anteriores, antes às vezes até da nossa conversão, queridos, lembremos, eu tenho um advogado, alguém já me defendeu. E o nosso advogado é superior a todos os outros, queridos, porque o nosso advogado, ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O nosso advogado não simplesmente nos defende como alguém distante. Ele tomou a nossa sentença, Ele tomou a nossa culpa, Ele tomou o nosso pecado. Essa mesma palavra, advogado, Jesus usa depois para se referir, então, nos evangelhos, para o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Ele diz, eu irei ao Pai, mas eu não vos deixarei sós, eu deixarei o outro Consolador. Ou seja, queridos, Jesus é o nosso intercessor nos céus, porque o Espírito é o nosso intercessor na terra. O Espírito está conosco, Deus está conosco através do Deus Espírito. E nós podemos perceber, queridos, que sempre que caímos em tentação, podemos clamar, Senhor, eu tenho um advogado. A intercessão de Cristo, queridos, ela é tão preciosa para nós. Esse fato de Jesus interceder ao Pai por nós e nos entregar, então, uma advocacia, por assim dizer, uma defesa, é essencial para a nossa vida hoje. A intercessão de Cristo, queridos, é uma aplicação contínua da morte de Cristo para a nossa salvação. A nossa salvação, então, ela é aperfeiçoada. Nós somos santificados através de Jesus, o nosso advogado. Jesus Cristo intercede por nós. Ele aplica continuamente os méritos que ele obteve diante do Pai. Jesus vive aqui, passa 3 anos pregando o Evangelho. E depois é assunto aos céus, então. Depois da sua ressurreição, 40 dias aqui na terra, ele é assunto aos céus. Ou seja, Jesus venceu. Jesus venceu, ele foi aquele que tomou sobre si as nossas acusações, tomou sobre si os nossos pecados, e ele chegou ao Pai, entregando os méritos daquilo que ele obteve. É por isso, queridos, que quando nós pecamos, quando nós estamos chateados e odiosos, envergonhados pelo nosso pecado, devemos clamar pelos méritos de Cristo somente. Não é por nós, amados, que nós somos salvos ou santificados somente, mas é pela graça de Deus através de Cristo. Sempre que pecamos, então, precisamos olhar uma vez para nós e outras 7 para Cristo. Precisamos olhar para o nosso coração, entendermos que caímos em pecado, que ele está sujo diante de Deus. Então levarmos a Deus a nossa culpa e olharmos várias vezes para o nosso advogado. Para que nós não olhemos para nós como que aqueles que obterão justiça diante de Deus, aqueles que obterão perdão diante de Deus por algum mérito. Nós temos a intercessão de Cristo.
nós temos aquele, como que o promotor hoje em dia, que vai até o Pai, que vai até o juiz e nos obtém a limpeza da condenação. Amados, quantos de nós não temos levado diante de Deus os nossos pecados? Talvez tenhamos apenas escanteado os nossos pecados mesmo. É por isso que quando tomamos a ceia, lemos 1 Coríntios 11, em que Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, olhe para si de maneira profunda, a fim de encontrar alguma transgressão e pedir perdão diante de Deus. Mas quantos de nós já não percebemos que tantos homens e mulheres que aqui congregavam já não estão mais no caminho? Certamente, muitas dessas pessoas tomaram sobre si as suas culpas. E o pecado não pode ser perdoado por um homem, apenas por Deus. Eu e você precisamos de Jesus para que nossa salvação, nossa santificação ocorra de maneira contínua. Então Jesus está aplicando sobre nós os méritos da sua morte e sua ressurreição, todas as vezes que pecamos. Nós vivemos num mundo de pecado, queridos, mas precisamos ser santos. Esse é o desejo do nosso advogado, que nós sejamos santos. Mas sempre que pecarmos, e pecaremos, precisamos clamar ao nosso Deus. Ele é o antídoto contra o legalismo, queridos. O nosso Deus nos tira daquela noção de que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, de que por alguma obra minha eu terei salvação. O desejo do nosso advogado é que nós lutemos por nossa santificação, é que nós não caiamos em pecado. Esse texto não é uma chancela para pecarmos, ao contrário, João está argumentando justamente para pessoas que queriam uma chancela para pecarem, que nós precisamos ser santos, mas temos um advogado se pecarmos. Em terceiro lugar, precisamos entender a justiça do advogado. O texto prossegue dizendo que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o justo por excelência. Jesus Cristo é aquele que viveu de maneira reta, de maneira correta diante de Deus na terra. Jesus foi perfeito e sem pecado. Jesus viveu tudo aquilo que eu e você vivemos. É por isso, queridos, que Deus, Jesus, pode se compadecer dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Ele se compadece das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos e das nossas tentações. Ele foi tentado. Jesus foi tentado quando no deserto o acusador estava ali acusando a Jesus. É então que Jesus não cai nas tentações, pelo contrário, ele vence com a arma da palavra de Deus. Todas as vezes então que a acusação chega a ele, a tentação chega a ele, ele se defende com a palavra. Jesus é o perfeito justo, e a justiça é totalmente necessária para a bondade e para a santificação, para a santidade. Aquele que proclama que o seu Deus não é reto, como os gregos faziam, não eram perfeitos no seu caminho, não pode proclamar que o seu Deus é realmente bom. Os destinatários, então, dessa carta estavam diante de uma mensagem muito essencial: que o caráter de Deus é justo. O seu Salvador, Jesus Cristo, é totalmente justo no seu caráter. Ele é totalmente bom.
Ele não apenas andou corretamente aqui na terra, mas Ele é o realmente justo. A palavra de Deus nos diz então que Jesus faz intercessão por nós. E isso faz com que nós andemos em santificação. Ele é o justo que nos faz santificarmos. Ele é a imagem que nós devemos seguir. Nós não temos, amados, uma religião que nivela por baixo, por assim dizer. Nós não podemos nos nivelar por outras pessoas, mas apenas por Jesus. Ele é o perfeito, Ele é o completamente justo, a quem nós devemos imitar. Então, Cristo expõe a Deus seu sangue que foi vertido. E Ele expõe os méritos diante de Deus. Ele expõe a sua retidão diante de Deus, quando eu e você somos santificados, quando eu e você pecamos e pedimos perdão diante de Deus. Não podemos cair no medo, amados, de perder a nossa salvação. Não podemos cair no medo, se nós realmente pedimos perdão diante de Deus. Nós precisamos entender que sim, temos um advogado, e ele é totalmente justo, ele é totalmente bom. É através desses méritos que eu obterei perdão e sou santificado. Em quarto lugar, ilumine-se pela propiciação do seu advogado. A palavra de Deus continua nos dizendo, queridos, no versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você pode lembrar então, mediante as suas leituras recentes da caminhada bíblica, que em Levítico 16, nós temos ali uma imagem justamente interessante sobre o propiciatório. O propiciatório então era a tampa, por assim dizer, da Arca da Aliança, sob a qual o sumo sacerdote jogava sangue. Ele aspergia sangue 7 vezes sobre o propiciatório. Essa era então a propiciação. Nós temos o dia da expiação, que também é colocado em Levítico, e a propiciação, que era feita não só uma vez por ano, como diz o dia da expiação, mas a propiciação era feita então pelo sumo sacerdote, quando ele adentrava o tabernáculo, todos os anos. É então, queridos, que nós precisamos distinguir o que é propiciação. Uma palavra um pouco complexa hoje em dia, mas precisamos entendê-la, justamente sob essa imagem de Levítico. Deus é, por assim dizer, propiciado quando aquele ato acontece. A ira de Deus, então, é, por assim dizer, propiciada. A ira de Deus, então, é protegida. Nós nos protegemos pela ira de Deus através deste Cordeiro. Este Cordeiro, então, verte o seu sangue e nos protege da ira de Deus. São pecados, é uma aspersão melhor pelos pecados do povo. A mesma coisa acontece hoje em dia com o nosso Supremo Cordeiro. Ele protegeu-nos sob a sombra da cruz da ira de Deus. Nós fomos protegidos da ira de Deus pelos pecados que nós cometemos. Amados, nossos pecados fazem distinção entre Deus e nós de maneira totalmente oposta. Nós somos os impuros, que merecemos o inferno, que merecemos a condenação eterna. A resposta sempre é da pergunta: será que se eu for bom, eu posso ir para o céu? Então você responde: não há nenhum bom. Todos estão automaticamente condenados ao inferno. Não há, amados, nenhum que é realmente justo, senão aquele que é o Supremo Advogado. E por assim dizer, então, o nosso Senhor Jesus é a nossa propiciação. Ele é aquele que propicia a ira de Deus. Ele é aquele que nos protege da ira de Deus.
Ele é aquele que remove a ira de Deus de nós. Nós podemos perceber, queridos, que temos uma região bastante idólatra aqui no Rio Grande do Sul. Em geral, as pessoas têm várias religiões ao mesmo tempo. Temos porcentagem muito pequena de cristãos, principalmente os tradicionais, principalmente os evangélicos, tanto em Canoas como ao redor do Rio Grande do Sul inteiro. E é visível que em diversas regiões, especialmente as de origem italiana, nós percebemos que existem divindades que são cultuadas por diversas maneiras, através de caminhadas, de romarias e assim por diante. As pessoas pensam que elas podem obter para si outros mediadores. Elas podem pegar um terceiro mediador que intercede por nós para que Jesus interceda por nós, mas isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que a única pessoa que intercede por nós, entre Deus Pai, é o Senhor Jesus, o nosso advogado. Não há outro, então, sumo sacerdote, não há outro mediador que interceda por nós. Você não pode orar por outra, em nome de outra pessoa. Não há como obter méritos, não há como obter resposta de oração, não há como obter perdão dos seus pecados, não há como obter bênçãos, se não for através de Jesus. Não há. Eu e você precisamos proclamar essa verdade às outras pessoas, que não há outro mediador, que não há outro intercessor entre Deus Pai e nós, apenas Jesus, o nosso advogado. Precisamos depender da graça, queridos. Precisamos olhar dia a dia para Cristo, muitas vezes durante o nosso dia. Precisamos meditar na palavra muitas vezes durante o dia, para que nós guardemos a sua palavra e não pequemos contra o Senhor. O salmista diz no Salmo 119, guardei a minha palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Será que eu e você temos dependido da graça de Deus, do nosso intercessor, para vencermos os nossos pecados? Porque se não for dessa maneira, eu e você afundaremos em culpa, em vergonha, porque nós não conseguiremos atingir o justo, aquele que é totalmente reto, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, não apenas na ceia em que nós o vemos de maneira ainda mais completa, mas precisamos, através da palavra, todos os dias, queridos, bebermos dessa fonte de graça que é o Senhor Jesus. Jesus, então, derrama graça através do Espírito Santo que aplica esta graça a nós. É por isso que nós continuamos. A confissão de fé nos diz que esta é uma das maneiras de nós perseverarmos. Esta é uma das maneiras pelas quais Jesus Cristo, que intercede por nós, está à direita do trono de Deus, nos faz perseverarmos no caminho. Porque eu e você continuamos a ser santificados e não estamos como outros lá fora, voltando ao pecado, porque nós temos aquele a quem intercede por nós. Nós temos um intercessor. Ele cuida de mim e de você. Ele realmente tem pensamentos favoráveis sobre eu e sobre você. Ele realmente nos ama. Ele é eterno em misericórdia. Ele é eterno em graça. Nós podemos realmente achar graça diante do trono de Deus através de Jesus Cristo, o nosso intercessor. Quando você pede perdão diante de Deus, busque, depois de ter um arrependimento sincero, olhar para Jesus, olhar para Cristo várias vezes, para que você lembre que Ele é aquele que é o justo, e é através dele que eu tenho méritos diante de Deus. Em quinto lugar, depois de termos aprendido que precisamos compreender o propósito do nosso advogado, reconhecer a intercessão do nosso advogado, entender a sua justiça, iluminar a nossa vida pela propiciação do nosso advogado,
precisamos nos alegrar pela extensão do louvor do nosso advogado. A palavra de Deus, nesta porção, termina dizendo então: e não somente pelos nossos próprios, versículo 2, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amados, João utiliza uma imagem muito interessante. Imagine-se você, cristão, no primeiro século, na cidade de Éfeso, provavelmente, como nós falamos, mas certamente por ser uma epístola geral, não destinada a apenas uma igreja, embora as destinadas também eram lidas em outras igrejas, esta em especial certamente foi lida por outras igrejas que estavam então nascendo na época. É então, queridos, que nós podemos nos imaginar, diante de tantas heresias, diante de tantas coisas falaciosas que nós ouvimos, pessoas que diziam que Jesus não veio de fato em corpo, que ele era só um espírito vagando por aqui, e que talvez o pecado do corpo não importasse tanto. Nós temos ainda, assim como hoje, um vasto mundo a evangelizar. Eu e você temos diversas pessoas às quais o Senhor Jesus se referiu, que Ele tem filhos e ovelhas em vários lugares. E todas essas terão habitação nos céus. Jesus, então, está preparando a nossa morada nos céus. Enquanto isso, precisamos desejar profundamente que não só os nossos próprios pecados são perdoados, mas aqueles dos eleitos em todo o mundo. Precisamos desejar, queridos, que o louvor a Deus seja estendido a todas as nações, que todas as nações louvem a Deus, que todas as nações tenham esse consolo de que eu não preciso mais ter medo. Eu não preciso mais ter medo da morte, porque eu sei qual é o meu destino. Que eu não preciso mais ter vergonha, que eu não preciso mais ter culpa demasiadas. Eu posso descansar naquele que obteve os méritos diante de Deus. Será que nós temos desejado isso, queridos? Pouquíssima representação evangélica tradicional. Segundo dados de 2010, 0,01% aqui em Canoas. 0,01% das pessoas certamente ouviram a palavra de Deus, o Evangelho puro. Eles ouviram 0,01%. Oh, amados, como temos ainda diversos lugares para evangelizar. Temos o mundo inteiro, temos muitas pessoas. E o que eu e você temos feito? Tantas vezes talvez nem oramos pelos missionários que temos próximos de nós. Talvez não abramos a mão para contribuir um pouco que seja. Alguns têm tido dificuldade até de dar o dízimo. Como pode ser, amados, então, que a extensão do louvor de Deus vai para o mundo inteiro dessa forma, se nós não oramos e não investimos no reino de Deus? Se nós não estamos pensando em outras almas, em outros eleitos, tendo a mesma alegria que eu e você, nesta manhã, ouvirmos a palavra de Deus, sermos santificados, sermos fortalecidos pela ceia. Ah, queridos irmãos, que Deus nos ajude para que nós pensemos todos os dias que Deus deve ser louvado no meu e no seu coração e pelos eleitos do mundo inteiro. Deus disse que faria com que a sua palavra chegasse a todas as nações, mas para isso é necessário que eu e você contribuamos. Por fim, queridos, eu e você estamos naquele tribunal. O juiz está muito irado conosco. E ele é justo por fazê-lo. Ele não é um juiz que é injusto, porque nós realmente pecamos.
Você e eu, se formos honestos, sabemos disso. Temos o acusador, temos a nossa mente nos acusando, temos total vergonha diante daquela situação, culpa, medo de que mais pecados sejam abertos. É então que nós vemos o nosso advogado atrás de nós, dizendo: eu levei a culpa dele, eu levei a culpa. Jesus defende a nossa causa. Jesus, Ele é aquele que propicia a ira de Deus. Ele é o justo que coloca os méritos da sua justiça, da sua perfeição, da sua retidão em nós. Eu e você somos protegidos por Jesus? Eu e você estamos à sombra da cruz nesta manhã? Ou você e eu ainda estamos clamando: meus méritos, Senhor, olha como eu sou um homem bom? Se nós não clamarmos por Jesus, não só não seremos salvos, como também não seremos santificados, porque um depende do outro. Mas se temos a Jesus, o nosso advogado, nós seremos santos. Nós teremos a intercessão de Jesus. Nós teremos a comunhão com esse justo advogado, com esse justo Deus, e teremos a nossa propiciação. E ainda desejaremos que muitos adoradores em todo o mundo adorem ao Deus vivo. Que Deus nos ajude. Amém.